Quero te atualizar também sobre o Palmeiras fechando o mês de janeiro com um prejuízo importante. Preciso contar também que o West Ham está de olho em um atacante do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho hoje, coisa que tem aquecido aí os bastidores é o mercado, né? O Palmeiras tem sido assediado, aí os jogadores do Palmeiras têm sido assediados. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações depois de um 2025 espetacular do ponto de vista financeiro, com vários recordes. O Palmeiras iniciou 2026 com prejuízo. O balancete oficial do clube apontou um déficit de 8 milhões de reais no primeiro mês do ano. E olha que as receitas nem foram tão baixas, 88 milhões de reais. Mas o Verdão estimava para esse primeiro mês 172 milhões. Bem provável que esse valor extremamente alto estivesse ligado à venda de atletas. O Palmeiras até fez negociações do Facundo Torres, do John e do Aníbal Moreno. Não se sabe ao certo porque nenhuma dessas três vendas esteve lançada no orçamento. Havia a previsão do Palmeiras de um superávit para esse primeiro mês do ano de 57 milhões de reais. O endividamento total do Palmeiras hoje na casa dos 969 milhões de reais. Apesar dos números, está tudo absolutamente sob controle no Palmeiras. Verdão precisa de pelo menos uma venda boa na metade do ano, mas sem desespero. E esse déficit de 8 milhões de reais certamente será superado assim que o Palmeiras fizer alguma venda. E são várias as possibilidades. Já falamos sobre Eric Belé, já falamos sobre o Alan, que tem proposta do futebol europeu, uma série de outros garotos que têm surgido super bem, enfim. Isso sem falar no Eduardo Conceição, o Dudu, que é hoje um jogador de só 16 anos de idade na mira de vários clubes do futebol europeu. Só para completar o balancete de janeiro, Verdão teve uma arrecadação com patrocínio de 24 milhões de reais no mês, contra 16 milhões de dezembro. Mesmo com o Allianz Parque fechado para troca do gramado, entraram 5 milhões e meio de reais com repasses da W Torre no mês de janeiro. Bora de informação exclusiva, vem do staff do atacante Heitor, jogador de só 18 anos de idade do Palmeiras, a informação de que o West Ham tem a intenção de contratá-lo. Time da Premier League com capacidade de investimento monitora de perto os passos do centroavante de só 18 anos de idade. Os números do atleta são bem interessantes. Nessa temporada, sendo muito mais novo do que os companheiros de sub-20 do Palmeiras, ele já tem 10 partidas e 5 gols. Foram 2 gols em 4 jogos na Libertadores sub-20 e mais 3 gols em 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro da categoria. E aí tem outra curiosidade. O Heitor só completa 19 anos de idade no mês de setembro. E desde o ano passado, ele já joga pelo sub-20 do Palmeiras, quando ainda tinha 17 anos. Na temporada passada foram 10 gols em 35 partidas. O Heitor é aquele centroavante de referência. Camisa 9, bom cabeceador, que faz o pivô. Aguardemos para ver se ele chega ao time principal. É incrível como clubes do futebol europeu monitoram, observam e desejam atletas alviverdes. Vamos falar um pouquinho hoje, coisa que tem aquecido aí os bastidores é o mercado, né? O Palmeiras tem sido assediado, aí os jogadores do Palmeiras têm sido assediados, e a gente precisa falar um pouco disso porque é importante ter um caixa para contratar essa janela aqui de Copa do Mundo, vai ser quente, hein? Se prepara porque muita coisa vai acontecer, tem vários jogadores do Palmeiras sendo assediados e eu acho que vai ter uma mudança. O Palmeiras também está trazendo jogadores, né? O Palmeiras também está atrás, contratando, se mexendo para essa janela, então vai ser uma janela, eu acho que aquecidíssima para o Palmeiras, que vai trazer jogadores e vai vender alguns dos seus atletas também, que tem sondagens de time, porque a gente sabe, né? A base do Palmeiras é modelo, não é só para o Brasil não, viu? A base do Palmeiras é modelo hoje para o mundo. Os jogadores que são formados, os jogadores que são vendidos, como o Palmeiras trabalha esses jogadores e como valoriza também. Hoje, jogador para sair do Palmeiras realmente tem que vir uma proposta que agrade ao atleta, que agrade ao clube e que venha a agregar, que o Palmeiras possa ir para o mercado para repor. E, olha, alguns desses meninos ainda nem jogaram no profissional. A gente tem visto aí os clubes assediando os jogadores ou querendo saber de valores, e o Palmeiras é muito duro nas negociações, e tem que ser assim mesmo. A base do Palmeiras realmente é uma base vencedora, uma base
que tem jogadores talentosos e o Palmeiras tem que valorizar isso mesmo. E outra condição que ajuda e que favorece é a situação da saúde financeira do clube, né? É tranquila. O Palmeiras está num momento muito tranquilo com relação à sua parte financeira. É aí, pode escolher, pode endurecer uma negociação, não tem pressa para negociar um jogador ou outro que aparece, e aí o Palmeiras, claro, consegue negociar bem as suas joias que vêm da categoria de base. Hoje, o que tem saído no noticiário que a gente tem acompanhado e traz aqui informações para vocês, são de 3 jogadores que nesse momento, nessa próxima janela, eu não sei se o Palmeiras consegue segurar, não. 3 jogadores, e olha, só um jogou. Que tem jogado, né? Só um é titular hoje no Palmeiras, outros 2 não. Então eu estou falando do Eric Belé, jogador aí da base, jogou 5 jogos só no profissional, mas tem um histórico aí na seleção de base muito bacana, muito legal. Então, tem propostas chegando para esse jogador e o Palmeiras tem recusado, hein? Olha, times grandes da Europa como Liverpool, PSG e Parma. O menino só tem 19 anos e o Palmeiras recusou a proposta em torno de 20 milhões de euros, que dá aí 120 milhões de reais, né? Mais ou menos. Então o Palmeiras já recusou essas propostas com relação ao Eric Belé, que como está jogando em seleção de base, poucos jogos ainda no profissional, né? Mas é um talento promissor, um menino que desperta interesse. Então o Palmeiras, é claro, faz jogo duro, mas, sei, né? Nessa janela agora do meio do ano, Copa do Mundo, os clubes vão estar aquecidos, o mercado vai estar aquecido e acho que pode pintar, de repente, uma proposta que o Palmeiras espera na casa aí dos 40 milhões por esse menino. Alto, né? Para um menino que jogou pouco no profissional, alto. Mas eu acho que o Palmeiras tem esse número aí para o mercado. Claro que eu acredito que cabe negociação, né? Mas é um menino que está valorizado hoje em função das suas participações em seleção de base, um menino que realmente tem muito talento e está valorizado. Tem clubes aí interessados nessa contratação. Liverpool, PSG e até o Parma, né? Mas acho que esse menino, pelo menos uns 30 milhões de euros, o Palmeiras vai conseguir negociá-lo. Acho que é mais ou menos por aí a ideia do Palmeiras. E o Eduardo Conceição, esse é outra joia da base, hein? Esse menino só 16 anos, ainda não jogou no profissional, já tem sondagens, clubes estão pensando em torno aí já fizeram proposta, né? Em torno de 25 a 20 milhões de euros, o Palmeiras não negocia nesses termos desse jogador. É outro jogador muito promissor, esse Eduardo Conceição, joga muito, ainda não apareceu no time profissional, né? Jogando no time profissional, mas é um menino muito promissor e que daqui a pouco vai pintar no profissional também. Mas já desperta interesse de clubes europeus aí que estão de olho nessa mais uma joia da base. Realmente é um menino de muito talento, de muito futuro, fazedor de gols, drible fácil. É o que o mercado europeu procura, né? Drible fácil, essa habilidade que é característica aqui, né, do futebol brasileiro. Jogador irreverente, que faz gols. Então é um jogador que está muito valorizado, só há 16 anos. E o Palmeiras espera, claro, com maior participação desse menino no profissional, eu não tenho dúvida que vai valorizar ainda muito mais esse menino, porque realmente tem uma capacidade incrível de drible, fazedor de gols. Não pintou no profissional, mas é uma joia da base esse menino. Esse menino aí é na casa também. O Palmeiras vai conseguir uma valorização muito forte desse menino. Já recusou 25 milhões de euros. E eu acho que o Palmeiras pensa em torno dos 40 também. Olha só o montante de dinheiro que o Palmeiras pode conseguir com negociações já nessa janela, hein? Porque o Eduardo Conceição tem 16 anos. Já tem contrato profissional, o Palmeiras já está protegido. O Belé tem 19 anos. Outro menino está sendo assediado. Então, são as joias do Palmeiras. E esses meninos não tem nem histórico no profissional ainda, hein? Não tem nenhum histórico assim no profissional. O Eduardo Conceição, nem estreou ainda. O Eric Belé tem aí 5 jogos, mas ainda não se firmou no time titular, não teve muitas oportunidades, mas pela seleção de base já está valorizado esse menino e já tem proposta, já tem grandes clubes europeus atrás desse menino. Liverpool, PSG, né? E o Parma já é num outro escalão, né? E o outro menino da base também, esse aí já mais consagrado, né? Esse já realmente jogando muita bola, o Alan.
O Alan tem 21 anos, jovem ainda também, né? Mais uma dessas revelações da academia do Palmeiras, essas crias da base que não param de surgir, que não param de despertar interesse, né, de clubes europeus. Mais um jogador muito talentoso, característica de futebol brasileiro, né? Um jogador que joga pelo lado, no 1 contra 1, irreverente, fazedor de gols, driblador, traz para dentro para bater. Muito bom jogador esse Alan, muito bom jogador, só 21 anos. E também o Palmeiras já recusou 35 milhões do Napoli. Foi essa oferta. O Napoli chegou a princípio com 30, chegou a 35 milhões. Não é pouco não, hein? 35 milhões, o Palmeiras fez 210 milhões de reais. O Palmeiras recusou pelo Alan. Esse joga mais, né? Esse é titular hoje do time do Abel, joga ali pelo lado direito, um menino de muita habilidade, fazedor de gols, menino que traz para dentro, finaliza muito bem. E o Palmeiras espera aí em torno de 40, 45 milhões. E olha que o Newcastle já está querendo mandar uma proposta, que nessa janela já vai chegar algo em torno de 40 milhões, pelo menos, para o Palmeiras. Newcastle já demonstrou interesse. Essa proposta de 35 foi do Napoli, que o Palmeiras recusou. E acho que nessa janela agora, do meio do ano, o verão europeu, onde os clubes realmente fazem as maiores contratações, eu acho que o Alan deve ir embora. E nós estamos falando de 3 garotos da base, o Eric Belé, o Eduardo Conceição e o Alan também, que podem render para o Palmeiras. Desses aí, só o Alan, né, é titular hoje do Palmeiras, já jogou mais. Podem render para o Palmeiras na casa aí, né, se o Palmeiras conseguir esses valores que está pedindo aí no mercado, 100 milhões de euros, que daria aí mais ou menos 600 milhões de reais. Por 3 garotos, o único titular é o Alan, né? Olha como essa base do Palmeiras, como aparecem joias realmente nessa base do Palmeiras. E o Palmeiras, com 3 atletas aí, pode faturar aí no ano 600 milhões de reais. É muita grana, hein? Isso nós estamos falando dos garotos da base. Ainda o Flaco Lopes está sendo muito assediado, vai para a Copa do Mundo. É outro jogador que daqui a pouco pode chegar uma proposta em torno de 40, 50 milhões de euros, que é o que o Palmeiras espera de uma negociação com o Flaco Lopes. Aí o Palmeiras bateria na casa de 140, 150 milhões nessa próxima janela, a janela do verão europeu, que é onde realmente os clubes contratam, porque vai começar a temporada, e aí é no momento de formação dos elencos lá dos clubes. Então o Palmeiras, nessa próxima janela, eu acho que pode acontecer muita coisa de venda de jogador. É claro que vai ter chegadas também, né? O Palmeiras está olhando o mercado, o Nino está praticamente certo, o Palmeiras continua vendo Almada, Luiz Henrique, são jogadores que o Palmeiras está de olho no mercado. E para isso, claro, precisa vender. Mas se vender esses 3 garotos, que só o Alan vem jogando como titular, e ainda tem o Flaco Lopes, faturar em torno de 140, 150 milhões de euros, quer dizer, o Palmeiras tem um caixa muito forte para ir para o mercado repor esses jogadores, dos quais só o Alan é titular. Então a perspectiva aí de ter um Palmeiras ainda mais forte depois dessa janela do meio do ano, da Copa do Mundo, do verão europeu, é muito grande do Palmeiras ainda para o final da temporada, né? Depois onde afunila a Libertadores, afunila a Copa do Brasil, final de Brasileirão, o Palmeiras tem um elenco ainda mais forte desse começo de temporada, que o Palmeiras já faturou o Paulista, é líder do Brasileiro e agora vai estrear na Libertadores. Então, um ano que promete muito para o Palmeiras, até em função de contratações, de arrecadação e também para fortalecer o elenco e continuar brigando por títulos. Era isso para hoje. Qualquer novidade com relação a qualquer movimentação do mercado sobre esses garotos, a gente vai estar atualizando tudo para vocês aqui, tá legal? Grande abraço a vocês, muito obrigado sempre pela participação. Continue se inscrevendo no canal, que a gente está sempre atualizando notícias do Verdão aqui, tá?